Olá, queridos irmãos, saudações em Cristo, a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos. Este é o seu Momentos de Paz. Vamos fazer uma oração para pedirmos a bênção do nosso Pai Celestial. Pai eterno, Pai da glória, nós te agradecemos pela dádiva da vida. Obrigado pelo cuidado ao longo desta noite. Obrigado por este dia e pedimos que o Senhor esteja conosco, nos dando sabedoria para compreendermos a Tua vontade nesta manhã. É o que nós rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, sejam bem-vindos de volta. O nosso devocional de Ellen White, Maranata, o Senhor vem, tem como seu tema Vencendo Maus Hábitos. O nosso texto de ler hoje está no livro de 1 de Timóteo, capítulo 5, nos versos 22. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Conserva-te a ti mesmo puro. Esta é a mensagem que o apóstolo Paulo dirige-se a Timóteo e diz para ele, conserva-te a ti mesmo puro. Saber o que constitui pureza da mente, da alma e do corpo é parte importante da educação. Uma das partes importantes da educação é saber o que constitui pureza da alma e do corpo. Quando ao caráter falta pureza, quando o pecado se torna parte do caráter, ele tem um poder enfeitiçante, igual à intoxicante taça de licor. O poder do domínio próprio da razão é superado pelas práticas que mancham todo o ser. E se essas práticas pecaminosas forem continuadas, o cérebro se torna débil e doentio, perdendo o seu equilíbrio. Essas pessoas são uma maldição para si mesma e para todos os que tenham qualquer ligação com eles ou com elas. Então, o que nós vemos aqui é que o apóstolo Paulo, ele chama a atenção a Timóteo que ele deveria conservar-se a si mesmo puro. E vemos aqui na declaração que o nosso caráter, quando ele falta pureza, quando o pecado se torna parte do nosso caráter, automaticamente nós perdemos o domínio próprio. Não só perdemos o domínio próprio, mas a gente perde o equilíbrio de discernirmos o certo do errado. E automaticamente, por falta desse equilíbrio, nós começamos a ter uma prática errônea. Os maus hábitos começam a dominar a nossa vida. Hábitos maus se formam mais facilmente do que bons hábitos. E os hábitos maus são abandonados com mais dificuldades. A depravação natural do coração é responsável por esse facto muito conhecido, que dá muito menos trabalho desmoralizar os jovens, corromper suas ideias sobre moral e religião, do que incutir-lhes no caráter esses douradouros puros e incorruptos hábitos de justiça e verdade. Hábitos maus são os mais fáceis de ser adquiridos do que os hábitos bons. E os hábitos maus não são abandonados facilmente. É só vermos quando a pessoa está mal habituada a fazer o uso do açúcar, por exemplo. Quando uma pessoa é viciada no álcool, não é uma tarefa fácil. As coisas boas tendem a ser as mais difíceis de serem aprendidas. É só vermos as crianças, quando estão na fase do crescimento, a coisa mais fácil de aprenderem, ou seja, as primárias coisas que normalmente nós aprendemos quando somos crianças, são as coisas erradas. Vocês percebem que desde que nós adquirimos a natureza pecaminosa, a natureza caída dos nossos primeiros pais, as coisas boas nós precisamos aprender. Mas por incrível que pareça, as coisas más nós nem sequer precisamos aprender. Isto porque naturalmente nós, os seres humanos, somos maus por natureza. Por isso a Bíblia no livro de Tiago diz que todo
a coisa boa, todo o dom perfeito, toda boa dádiva, vem do alto do sublime. Por isso Paulo diz que nós não temos nada do que nos gloriar, nada vem de nós mesmos. A condescendência consigo mesmo, o amor dos prazeres, a inimizade, orgulho, presunção, inveja, ciúme, crescem espontaneamente, sem exemplo nem ensino. Em nosso presente estado decaído, tudo o que é necessário é abandonar as suas tendências naturais, a mente e o caráter. O que nós precisamos fazer é abandonar as nossas tendências naturais para estas coisas. No mundo natural, abandona-se um campo e o vereis logo coberto de espinhos e cardos, mas se é que deve produzir preciosos grãos ou belas flores, tende-se-lhe aplicar cuidado e incansável trabalho. Se nós fazermos uma limpeza num campo, a gente pode fazer limpeza hoje, mas se nós não continuarmos a manter aquele lugar limpo ou não substituirmos da erva daninha e colocarmos uma plantação e ainda assim continuarmos a fazer limpeza ao redor desta plantação, nós vemos que os espinhos e os cardos vão seguir após este processo de limpeza, significando dizer que naturalmente estas coisas acontecem. Lembremos-nos de que Deus havia dito a Adão, quando declarou a sentença como consequência de seu pecado, ele disse: porque deste ouvido a tua mulher, maldita é a terra. Então a terra ficou amaldiçoada por causa do homem. Então isso mostra claramente que o mal é algo natural que já nasce com o ser humano. Agora vos apresentamos a necessidade de constante resistir ao mal. Lembre-se de Tiago, capítulo 4. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Todo o céu está interessado nos homens e mulheres que Deus avaliou em tão grande preço, que deu seu Filho amado à morte, a fim de os redimir. Nenhuma outra criatura de Deus é suscetível de tamanho progresso, tamanho refinamento, tamanha nobreza como o homem. Não existe criatura mais importante para Deus do qual ele se importa que não seja o homem. Portanto, se o homem se torna embrutecido por suas paixões degradantes, mergulhado no vício, que espécie se oferece então à vista de Deus? Nós não precisamos ser pessoas embrutecidas por conta dos maus hábitos. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E para Deus, nós somos a criação mais preciosa. Por quê? Porque fomos criados à sua imagem e semelhança. Por essa razão, Cristo veio a este mundo para restaurar em nós o caráter e a imagem do Pai Celestial. Não pode o homem conceber o que se poderá tornar e vir a ser. Pela graça de Cristo, ele é capaz de constante progresso mental. Que resplandeça a luz da verdade em seu espírito e seja o amor de Deus derramado em seu coração. E ele pode, mediante a graça, para comunicar a qual Cristo morreu, ser um homem do poder, o filho da terra, mas herdeiro da imortalidade. A promessa de Deus é certa. Embora nós sejamos filhos da terra, sujeitos à destruição, mas Cristo veio para nos oferecer e nos tornarmos herdeiros da imortalidade. Ao longo desta semana, nós aprendemos sobre a importância da formação do caráter. Ou seja, quando o nosso caráter se assemelhar ao caráter de Cristo, quando colocarmos sobre a sujeição os nossos hábitos tendentes ao mal, automaticamente os nossos hábitos serão transformados como resultado da transformação do nosso caráter. Porque nós aprendemos ao longo desta semana
que existe uma única coisa que vai permanecer por toda a eternidade: o nosso caráter. Mas o nosso caráter falho, o nosso caráter corrupto, não terá lugar no céu, não terá lugar na nova terra. Mas é somente o caráter de Cristo em nós, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses 1, verso 27. É Cristo em nós a esperança da glória. Nossa única esperança da vida eterna, nossa única esperança para a salvação é termos Cristo em nosso coração, nos revestirmos dele, para que nós tenhamos, então, a oportunidade de estarmos no reino eterno. Então, a nossa meditação de hoje nos mostra claramente que nós precisamos conservarmos-nos puros. Por quê? Porque nós vivemos num mundo completamente corrompido. Vivemos num mundo impuro e nós precisamos manter esta pureza constantemente em nós, através de Cristo em nosso coração. Que o eterno Deus possa nos abençoar, que Ele nos possa guardar e que possamos buscar em todo momento a pureza do coração. Assim como o peixe, apesar de estar no mar salgado, para que o homem se alimente dele, ele precisa colocar o sal sobre o peixe. Ou seja, o peixe não é salgado pelo fato de estar no mar salgado. Que assim nós sejamos como peixe. Que o Senhor possa nos abençoar e que nós possamos a cada dia buscar esta pureza de coração. Vamos orar a Deus para pedirmos a sua bênção e agradecer por tudo quanto Ele fez por nós. Querido Pai que estás no céu, te agradecemos por este momento. Venha, ó Pai amado, derramar o Teu Espírito sobre nós. Nos ajude, Senhor, a buscarmos cada vez mais a pureza dos nossos corações. Que o Senhor nos livre de toda a impureza do pecado, que o Senhor nos livre de todo o mal e nos guarde neste dia da preparação, hoje, sexta-feira, para que nós possamos, Senhor, entrar de uma forma pura e santa e guardarmos o Teu santo sábado segundo o Teu mandamento e também segundo o Espírito que o sábado em si só nos pede. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o eterno Deus possa abençoar a todos. Um bom dia de preparação. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor nos permitir. Aquele abraço.